Gratidão a Deus por estarmos aqui e que a espiritualidade presente possa intuir-nos para a compreensão melhor da lição. E o tema escolhido hoje foi esse: tudo passa. Se nós entrarmos lá na internet e digitarmos lá, tudo passa, vão aparecer histórias, porque existem muitas histórias sobre esse tema. Eu vou começar com uma delas, depois a gente vai passar uma outra. E a primeira conta que um sacerdote, ele tinha um mestre, uma pessoa que orientava ele, que ajudava ele. E esse sacerdote, quando ele passava pelo quarto do mestre, ele via lá uma plaquinha em cima da cama escrito: isso também passa. E ele ficou muito assim curioso, porque será que tem essa placa aí? Né? Ele é um mestre, e uma frase tão sem sentido, isso também passa. E curioso, como todos nós, ele vai perguntar um dia para o mestre o que significava aquela plaquinha. E o mestre, né, respondeu o seguinte: que todos nós, como ele, mesmo sendo mestre, tem dias que tem dúvidas e preocupações a respeito da própria vida, né? Então, que o mestre um dia perguntou para o anjo de guarda dele por que é que ele tinha dias de grande aflição, né? E como, né, ele precisaria agir nesses dias em que ele estivesse aflito, já que ele tinha que passar coisas boas para as pessoas, né? E o anjo disse para ele que essa frase deveria ter sido ser colocada na cama dele, que quando ele abrisse os olhos de manhã e estivesse num dia triste, ele deveria ler: isso também passa. E nos dias que ele estivesse feliz, no dia que ele estivesse alegre, ele olhasse a placa e pensasse nessa frase: isso também passa. Então, essa era a lição que o anjo passou para o mestre. Então, vamos trazer essa lição para nós aqui. Nós moramos num mundo onde nós imaginamos que algumas pessoas sejam felizes, mas só vivendo a vida delas é que nós vamos ter essa certeza. E aí os espíritos dizem para nós que não existe na Terra nenhuma pessoa que seja completamente feliz. E existem dias como essa imagem que eu coloquei aí, onde parece que uma nuvem escura está pairando sobre a nossa cabeça. Dias difíceis, onde nós não conseguimos andar rápido, nós andamos devagar, parece que estamos pesados, parece que o nosso corpo não quer reagir, né? O céu, que normalmente é azul quando nós estamos felizes, ele fica escuro, por mais que tenha sol. Para nós, o dia está escuro, está nublado, e não temos mais vontade de sorrir. Mesmo que contem uma piada, nós damos aquela risadinha amarela de quem não está com vontade de sorrir, né? Os desafios que todos nós temos numa escola que se chama Terra. E passamos por dificuldades financeiras, aquele dia que o dinheiro está minguado, aquele dia que o dinheiro está pequeno e que as nossas dívidas vão se acumulando, aqueles dias em que nós sabemos que o nosso chefe está pensando em uma demissão, né? A convivência em família, naqueles dias em que, por mais que você tente se acertar, você não consegue se acertar, aquele marido exigente, aquela esposa doente, aquele filho problema. E, normalmente, a gente pensa, né, que o que mata rápido é o veneno, mas o veneno seria uma bênção, porque as agulhadas de todo dia que nos vão aniquilando lentamente. Só que essas agulhadas lentas todo dia é que nos ensinam a viver. É que nos ensinam a viver. E toda vez que nós conseguimos superar uma delas, nós somos mais fortes e mais vitoriosos, né?
Agora eu vou contar uma outra história desse homem, que é o maior médium e líder espiritual, o principal líder espiritual que o Brasil teve. A maioria sabe, mas eu vou repetir. Passou uma infância difícil, ficou órfão aos 5 anos de idade e foi criado por uma madrasta terrível. E acho que todo mundo já ouviu a história que ela tinha um filho legítimo, que tinha uma ferida na perna e que uma benzedeira falou que sararia a ferida se alguém lambesse a ferida todos os dias. E ela pôs ele para lamber, né, a ferida todos os dias. E quando ele fazia qualquer coisa errada, era espetado com garfo na barriga. E depois, na adolescência, aos 17 anos, ele teve um encontro, né, com o guia espiritual dele, o Emmanuel, que contou para ele que ele tinha uma missão, que ele era um médium, e que a missão dele era grandiosa, e que ele não ia ter direito a se casar, a ser feliz no amor, não ia ter direito a ter uma família, não ia ter direito a ter filhos e as alegrias financeiras que a maioria de nós sonha. E assim ele aceitou a missão, escreveu 450 livros. Existe uma obra do André Luiz Espírito e também algumas de Emmanuel, que ele era tão poderoso como médium que ele tinha um curso primário e psicografou mensagens científicas, mensagens de alto teor, né, espiritual, mesmo tendo só o curso primário. Os livros dele foram todos, né, publicados, editados, e no mundo foram vendidos 51 milhões de exemplares. Ele escreveu as psicografias de parentes desencarnados, 10 mil cartas. Só que ele tinha, desde a juventude, problemas de pulmão, problemas respiratórios. Ele tinha uma catarata que, mesmo operada, sempre teve complicações e os médicos nunca conseguiram resolver aquele problema em um dos olhos, que sangrava e que doía o tempo todo. Tinha uma insuficiência cardíaca que gerou uma angina, que é uma dor insidiosa no peito de quem tem insuficiência cardíaca, que atormentou ele a vida inteira, a angina. Tirou um tumor da próstata. Então, a dificuldade financeira para quem era funcionário aposentado do Ministério da Agricultura e tinha um salário mínimo de renda mensal e que distribuía para os pobres de Uberaba. Tinha dias que ele estava sofrendo dores físicas, dores morais, e quase não dormia, porque trabalhava a noite inteira no Centro Espírita da Prece. Um dia, ele estava triste, choroso, e o guia espiritual apareceu, Emmanuel, e falou para ele assim: por que você está assim? O que aconteceu? Você está com essa cara? E ele disse: poxa, eu estou com dor, meu olho está sangrando, o dinheiro acabou, as pessoas estão precisando. E disse para Emmanuel: queria que você pedisse para a Mãe de Jesus mandar um recadinho para mim, para me confortar, para me consolar. O Emmanuel ficou assim e disse: vou tentar. Passou uns dias, o guia espiritual voltou e falou para ele assim, ela pediu para você escrever aí, vou te dar o recadinho dela, pega o papel. E a mensagem era essa: isso também passa. Ou seja, ele passou por todo aquele sofrimento, cumpriu a tarefa dele olhando essa placa. E Emmanuel falou para ele: tem dias que você está super feliz, porque você traz mensagens consoladoras, as pessoas ficam felizes, elas te enchem de abraços, de beijos, de amor, e o seu coração fica super alegre com o seu animal de estimação, mas isso também passa. É esse o recado da Mãe de Jesus para você. Então, nós temos que pensar na nossa vida com relação a isso também, né? Por fim, nós todos deveríamos ter uma plaquinha dessa. Por quê?
Os desafios que nós temos todos os dias vão desenvolver em nós a inteligência para resolvê-los e vão desenvolver em nós virtudes que nós ainda não conseguimos ter, né? A bondade sempre, a caridade sempre, a sinceridade, a honestidade, essas coisas que nós vamos adquirindo, enfrentando os desafios, a paciência, difícil de nós conseguirmos e que só vencendo os obstáculos, quaisquer que sejam eles todos os dias, é que nós vamos desenvolvendo a paciência, a compreensão da vida, porque a maioria de nós fica perguntando por quê. Nós vamos desenvolver a fé, porque quando nós sofremos, nós temos que buscar ajuda espiritual e vamos pensar em Deus, em Jesus, enfim, né, no nosso anjo de guarda, no nosso santo de proteção, e aí vamos desenvolvendo a fé, que é muito necessária para a nossa vida. Somos filhos de Deus, e Deus sabe tudo o que nos acontece. Deus é onipresente, está perto de nós, porque somos, né, filhos dele, e é onisciente, sabe tudo o que nos acontece. E se ele deixa nós passarmos, né, por alguma aflição, existe uma causa. Porque Deus não quer, como todo pai, nos ver sofrer. E mesmo que a gente não entenda muito por que nós passamos por esses dias que eu vou chamar de escuros, né? Nós temos que entender que, assim, ou nós acreditamos em Deus, porque quando você pergunta, eu que faço atendimento de pessoas, que eu pergunto, você tem alguma religião? Eles falam assim, às vezes, eu gosto do espiritismo, sou católico, mas não frequento, coisas assim. Mas quando você pergunta, você acredita em Deus? Sim. A maioria, 99%, diz que sim. Então, nós temos duas escolhas. Ou nós acreditamos em Deus e Ele é justo e bom e misericordioso e tem uma causa para nós sofrermos. Ou então, nós acabamos, como muita gente, numa depressão que não cura, ou no suicídio. E eu estava olhando agora há pouco os números do suicídio hoje, né? Lá no Google. E a estatística diz que a cada 45 minutos no Brasil uma pessoa se suicida. E que no mundo, anualmente, 1 milhão de pessoas se suicida no mundo. 1 milhão de pessoas. O primeiro lugar é na Índia. O Brasil está em 8º. Então, nós temos que entender que, assim, se a mãe de Jesus mandou, através do Emmanuel, um recado para o Chico, que tudo passa, é porque tudo na vida é provisório. Nossa infância passou, para quem tem mais idade aqui, né? A nossa juventude passou, quem se casou, o dia do casamento, aquela festa maravilhosa, para quem teve uma super festa, passou, né? O nascimento do filho, enfim, o primeiro emprego. Tudo que aconteceu na nossa vida foi ficando, porque tudo na Terra é provisório. Então, nós podemos bem sofrer ou mal sofrer. Sofrer bem é acreditar que Deus tem um motivo, uma causa, e está do nosso lado, e o mal sofrer é partir para o suicídio, para a depressão, para o mau humor, para a angústia, para a reclamação. Os dias de dificuldade vão passar, os de amargura, de solidão, as lágrimas que nós derramamos todos os dias, a saudade de quem se foi. O dia que a gente perde, entre aspas, porque ninguém morre, todo mundo aqui sabe isso, né? Só muda de dimensão. O dia que a pessoa que nós amamos vai embora, parece que é uma dor tão insuportável, e a gente tem a sensação que aquela dor ela vai ficar para sempre na nossa vida. Mas quem aqui já perdeu um grande amor sabe que a gente não esquece jamais. A dor vai me diminuindo, conforme os dias vão passando. Um dia a gente consegue ver uma foto da pessoa sem chorar, né? Assim? Porque a gente vai se conformando com a vontade de Deus. Assim também, quando nós tivermos dias muito alegres,
que a gente olha as fotos, parece que é uma coisa tão longe que ficou, né, no passado, mas que acabou passando. O Evangelho de Jesus, eu costumo dizer, vou repetir todo dia, é uma receita de bolo. Vocês já fizeram um bolo, acho que a maioria, né? Tem uma receita lá, tanto de farinha, de ovo, não sei o quê, não sei o quê. O Evangelho está escrito lá, uma receita, para a gente conseguir sair desse caminho, né? Desses dias escuros. Perdoar, amar os adversários, não julgar, ser indulgente e ser manso, ser pacífico. Está lá no Evangelho, a receitinha, né, de como nós devemos agir para que essas situações não aconteçam na nossa vida, né? E compreender as leis de Deus, porque são as leis de Deus que determinam a nossa vida. Então, nosso espírito, que é imortal, ele carrega um arquivo, né? O cérebro espiritual carrega o arquivo de todas as nossas experiências, todas as nossas escolhas feitas ao longo dos milênios que nós estamos caminhando desde a primeira encarnação. Todas as palavras que estão sendo ditas aqui, tudo que vocês estão entendendo, está sendo registrado, está sendo gravado. Então, o nosso espírito carrega esse arquivo. E é esse arquivo que traz os dias de dor, os dias de alegria. Porque nós costumamos sempre chamar atenção para os dias de dor, né? Mas quanta coisa boa acontece conosco, quantos momentos bons nós já tivemos, que também está no arquivo, merecimento de cada pessoa. Nós temos muita coisa feliz que aconteceu porque nós merecemos, e os momentos de tristeza são para chamar nossa atenção que alguma coisa ela precisa ser mudada dentro de nós, para que nós saiamos disso. Então, em qualquer situação, aqui eu coloquei uma festa de aniversário como um exemplo. Toda aquela empolgação, né, daquele dia, daquela festa, vejam os preparativos. Quem já casou um filho, ou quem já se casou, sabe, né, que vai fazer uma festa, sabe o trabalho que dá. Você fica um ano naquela programação, organizando tudo, e envolve muita gente naquilo. No dia do casamento, passa assim, umas horas que duram minutos, e tudo aquilo acabou, né? Fica a lembrança apenas. Então, a intensidade que a gente vive os momentos felizes também vai passar. E a intensidade dos momentos de sofrimento, aquela angústia toda, aquele excesso, né, de tristeza, ele vai passar também. Os dias vão passando, ele vai passar junto. Então, a calma resolve qualquer situação. Por quê? O nervosismo, né, a ansiedade, elas não conseguem resolver nenhum problema. Mesmo a gente tendo o hábito de ser assim, de ficar irritado, de ficar fora de controle, não resolve nenhum problema. Mesmo se alguém disser para você, olha, faleceu tal pessoa da sua família, é você que tem que cuidar, se você não tiver calma, você não consegue, só dá trabalho para os outros. Numa hora em que todo mundo contava com você, né? E nós precisamos aprender também a ter calma quando são situações que nós não conseguimos mudar. Por exemplo, um filho na adolescência, você ensinou ele a vida inteira, deu exemplo, chega na adolescência, ele se torna uma pessoa difícil, porque aquele arquivo que eu falei agora há pouco, ele acaba tomando conta da personalidade na adolescência, e aquele espírito que é velho, que não é aquela criancinha inocente, por isso que nasce bebê, que é para a gente amar. Porque se nascesse lá com o manual de instruções, a gente soubesse quem é aquilo, quem está ali, a gente desistia, né? Então, Deus já fez assim de propósito, aquela criancinha linda, bonitinha, cheia de ternura, de inocência, que depois, às vezes, chega na adolescência e vai por caminhos que nós não gostamos. Eu pergunto para vocês, um jovem de 17 anos, você consegue mudar? Então, é melhor você ter calma. Porque como você vai mudar a criatura? Né?
Quando Deus decide que uma pessoa tem que voltar para o mundo espiritual, a gente vê a pessoa sofrer, a gente vê a pessoa entubada, a gente vê a pessoa cheia de dor, mas a gente quer a pessoa ali. Não é mais fácil ter calma e pedir a Deus fazer o melhor para a pessoa e aceitar a vontade de Deus? Porque nós podemos mudar a vontade de Deus? Né? Quando nós temos um marido, um filho, um tio, um primo, ou qualquer pessoa da nossa convivência próxima que toma atitudes erradas, que vai por caminhos errados, que faz coisas que nós ficamos assustados, nós conseguimos mudar uma pessoa adulta? Então, por que nós ficamos desequilibrados se nós não mudamos a pessoa? As injustiças sociais, os maus governos ou governos corruptos, que fazem todos nós sofrer. Né? Nós ficamos irritadíssimos, né? Brigas políticas no Facebook. Para que isso, se nós não conseguimos mudar a cabeça das pessoas? Então, mesmo as coisas que nós não compreendemos, mas se nós não conseguimos mudar, é melhor nós termos calma e esperar. Porque o tempo não passa em vão. O tempo não passa em vão. Né? A gente esperar o tempo passar não é ser passivo, mas é ter inteligência de saber que situações da nossa vida nós podemos mudar, mas tem algumas que não podemos. Né? Muito bom. E tudo que nós passarmos com calma, com compreensão, entendendo as lições da vida, vão deixar o nosso espírito forte. Nós temos que sempre lembrar, nos momentos difíceis, do conselho da Mãe de Jesus, que tudo vai passar. Né? Não há mal que dure para sempre, é um ditado popular, nem bem que nunca se acabe. Jesus está no leme da embarcação chamada Terra, e essas coisas absurdas que nós vemos na mídia todo dia, elas vão acabar, tem prazo para acabar. Os espíritos dizem que está no fim, que a Terra está mudando de vibração e tudo que nós vemos de absurdo vai acabar. Né? O que nós podemos fazer o melhor, fazer a nossa parte, o que é possível nós fazermos para vivermos melhor e bem sofrermos até um ponto, não no ponto de achar que o sofrimento vai ser eterno. Porque se nós estamos aqui hoje, nesta casa, é porque nós vencemos os desafios desde o dia que nós nascemos aqui na Terra, senão nós não estaríamos aqui. Essa imagem aí, a gente vê o Chico e Maria, né? Essa proximidade entre eles. Eu vou falar aqui uma curiosidade, eu não sei se todo mundo sabe. Quando Maria estava encarnada na Terra, ela tinha uma aparência, né? Da família dela. Mas no mundo espiritual, ela, como espírito de luz, né? Ela foi mudando essa aparência à medida que ela foi evoluindo também, porque todos os espíritos evoluem. E uma vez foi perguntado para Emmanuel, o espírito, que é o mentor do Chico, se ele podia falar como ela era hoje, como era a aparência dela. E durante 40 sessões mediúnicas, o Emmanuel foi passando para o Chico a descrição do rosto dela hoje. E aí tem um artista chamado Victor Avelar, que foi quem fez a pintura, foi fazendo a pintura e o Emmanuel foi corrigindo. Então, é esse o rosto que ela tem hoje. Né? E eu vou passar para vocês uma mensagem do Chico. Fernando, você apaga a luz para mim? Depois eu volto, depois você acende de novo, tá bom? Todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldades passarão. Passarão também os dias de amargura, solidão, as dores e as lágrimas passarão. As frustrações que um dia nos fez chorar passarão. As saudades do ser querido que está longe passará. Dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na terra passam, deixando no espírito imortal
as experiências acumuladas. Se hoje para nós é um desses dias repletos de amargura, paremos um instante, elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da manhã amorosa nos dizer carinhosamente: isso também passará. E guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. O planeta Terra é semelhante à enorme embarcação. Às vezes parece que vai sossobrar diante das turbulências de gigantescas ondas. Mas isto também passará, porque Jesus está no leme desta nau. Segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade, que um dia também passará. Ele sabe, a Terra chegará a porto seguro porque esta é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que por certo também passará. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. Então, nós vamos, encerrando, lembrando para todos que é assim, o ontem é passado. Quando nós chegamos hoje aqui na rua para entrar, é passado. Quando nós sentamos na cadeira, é passado. E o futuro ainda não existe, nós vamos construí-lo. Hoje, quando nós chegarmos à nossa casa, agora é futuro, não aconteceu ainda. O único dia que nós temos é hoje, é o único. Então, hoje, nós temos que fazer o melhor que nós pudermos. Cada atitude que nós tivermos hoje vai ser o nosso futuro, vai representar o nosso futuro. Então, se nós queremos um futuro bom, nós temos que fazer o melhor que nós pudermos por todas as pessoas que estiverem ao nosso redor, tentar corrigir nossos vícios, tentar mudar nosso padrão de pensamento, procurar ser mais positivos, entender a mensagem da rapidez da vida e de que tudo vai se sucedendo em ciclos bons e ruins. Essa compreensão, nos tornando pessoas serenas no dia de hoje, vai trazer dias de serenidade para nós lá na frente. E como disse, aliás, eu vou corrigir o nome do artista que pintou o desenho lá, a foto da Maria. É Vicente Aguilar, tá bom? Eu falei o nome trocado. Então, como disse ali o Pietro, na mensagem do Chico, tudo passa exceto Deus. Então, Deus sempre, em qualquer situação, está na direção de todos nós, porque é nosso Pai. E quando nós seguramos na mão de Deus, qualquer que seja a situação, se nós estivermos sempre mentalizando isso, segurando na mão de Deus, nós nunca vamos cair. Podemos ter a certeza disso. Como eu disse, se estamos aqui hoje é porque vencemos todos os desafios desde o dia em que nós abrimos os olhos pela primeira vez na Terra, nessa encarnação. Isso nas outras também. Eu agradeço vocês pela paciência, por terem me ouvido e que Deus possa estar sempre sustentando a vida de todos. Muito obrigada.